com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado do amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Começa agora o programa A Voz da Escola Dominical. Apresentação: Pastor Jairo Teixeira Rodrigues. Web Rádio Assembleia de Deus. Jesus breve vem. Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra IBD. Glórias a Deus. Nós saudamos a todos os nossos irmãos, ouvintes, internautas, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom poder voltar aqui a este portal para mais uma vez estarmos juntos meditando na santa palavra de Deus. Você já sabe, todos os sábados temos esse encontro marcado para estar estudando a nossa lição bíblica da semana, a nossa lição adotada pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Sempre uma bênção poder compartilhar com você algumas experiências, alguns ensinamentos, e eu espero que você fique conosco. Não desligue o seu receptor, pelo contrário, compartilhe este link com mais alguém, seus amigos, seu grupo do WhatsApp, do Instagram, Facebook, enfim, as redes sociais. Vamos aproveitar ainda essa permissão de Deus para que possamos estar divulgando a palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui de São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo, diácono Samuel França, sempre dando sua parcela de colaboração. Somos gratos. O Samuel é um doutor muito ocupado, um trabalhador, mas ele nunca deixa de dispensar o seu tempo, o melhor que tem para a obra de Deus. Muito grato, Samuel, pela sua cooperação. Muito grato, Jair, Eugênio, auxiliar de trabalho, que também tem dado a sua parcela de colaboração. Sem eles, nós não podíamos chegar até vocês. Mas Deus tem levantado aqui em São Miguel uma equipe de obreiros, de servos de Deus, que tem colocado a mão no arado, e juntos nós temos feito um trabalho, temos certeza, um trabalho para Deus. Esse é o nosso alvo, esse é o nosso objetivo, aproveitar esta última hora, antes do arrebatamento da igreja, contribuirmos para a edificação do corpo de Cristo e também ganharmos almas para o reino dos céus. Eu quero abrir o programa de hoje com 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 7, Paulo dizendo: e para que me não exaltasse pela excelência ou pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha, a graça de Deus, meu querido, é suficiente nas horas de sofrimento. É exatamente isto que o Espírito de Deus fez Paulo entender, que a graça, existe uma graça, não apenas aquela graça para a salvação, que é um meio imerecido que o homem alcança as bênçãos de Deus, mas também uma graça fortalecedora, como disse Paulo a Timóteo: Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça. Então eu queria abrir o programa de hoje dizendo a você, existe uma graça fortalecedora, e eu peço a Deus que essa graça venha ao meu encontro, vá ao seu encontro, aí onde você está, lhe fortalecendo, né? Esta graça é suficiente nas horas
de sofrimento. Deus não deu a Paulo o que ele pediu, mas deu algo melhor, né? Deu algo melhor que a própria vida, deu-lhe a sua graça. A graça de Deus é melhor que a vida. Por ela enfrentamos o sofrimento e saímos vitoriosamente, né? Glória a Deus. A graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. É o que Deus nos dá quando não merecemos. Então, dependemos desta graça. Esta graça, ela é suficiente para mim. É como disse o hino, né? É suficiente graça. Graça maior do que o meu pecar. Maravilhosa graça maior que o meu pecar. Vamos de hino, vamos de música. Vamos juntos com Luiz de Carvalho. Maravilhosa graça. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar, pois alivia minha alma, e vivo em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dar. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador falaz. Estou salvo com a verdade, por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória Glória a Deus. Você ouve o programa Voz da Escola Dominical. Este programa que tem o objetivo de lhe incentivar para que você seja um aluno, um participante da maior escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Uma escola que estuda o maior e o melhor livro do mundo, a Bíblia. Tem o maior e melhor professor do mundo, o Espírito Santo. E prepara o povo para o melhor lugar já existente, que é ir morar no céu. Seja um aluno, seja um participante, se torne um integrante da Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. Amanhã, aqui em nosso campo eclesiástico, temos a nossa Escola Bíblica Dominical a partir das 9 horas. Então, você pode vir aqui à sede às 9 horas, já estaremos com a Escola Bíblica até às 10 horas, 1 hora de aula sobre a Escola Bíblica, e logo após esta 1 hora de aula, às 10 horas, começaremos a nossa Santa Ceia do Senhor. É o melhor dia que encontramos nesse período de adaptação da pandemia, para adaptar a Escola Bíblica, Escola Dominical, Santa Ceia, e assim podermos fazer o trabalho em cada congregação, porque não temos
um lugar que comporte a todo o povo reunido. Glória a Deus. Também amanhã temos o nosso culto missionário, né? A igreja aqui em nosso campo é uma das igrejas que mais contribui para a obra missionária, está entre as primeiras, né, do estado. Então não podemos deixar este compromisso, esquecer este compromisso. Na verdade, Deus tem abençoado muito a igreja aqui no campo local, porque é uma igreja missionária e uma igreja que abre o coração para missões. Deus também abre as portas do céu. Eu tenho experiência disso. Já acompanhei vários crentes. Quando eles abrem o coração para a obra missionária, Deus abre o céu para ele. Então, seja também um colaborador da obra missionária, que Deus vai lhe abençoar ricamente. Então, amanhã à noite estamos em todo o campo, aqui na sede, nas congregações, reunidos, falando de missões. Vá ao culto, vá ouvir a palavra de Deus, vá também levar a sua oferta missionária, e Deus, por certo, falará profundamente ao seu coração e sua vida será mais uma vez abençoada. Saudações a todos os nossos irmãos que nos acompanham através do portal, que Deus possa lhe ajudar neste momento, que esta programação seja de bênção para você. Nós temos neste portal uma programação durante toda a semana. Todas as noites temos aqui um obreiro, um presbítero da igreja, um pastor, alguém trazendo uma palavra de Deus para você, a partir das 19h30, né, de segunda a quinta. Na sexta-feira é o nosso culto de ensino da palavra de Deus, tem sido bênção, não é? E no sábado temos este momento da escola dominical, e logo após teremos também uma outra programação à noite. Amanhã temos uma programação para criança e às 16 horas mais um programa especial com as mulheres. A minha esposa, a irmã Miriam, que cuida do programa Mulher Virtuosa e tem sido bênção para todas as irmãs e para todos nós que fazemos a obra do Senhor. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe, nos acompanhe em oração, nos acompanhe nesta programação. Cremos que Deus cuidará de nós, cuidará da sua obra e assim continuaremos fazendo o trabalho do Senhor. Vamos de mais um hino. Agora vamos para a harpa cristã. Guia-me sempre, meu Senhor, 141 da harpa. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso em paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus.
Glórias a Deus. Que maravilha ser guiado por Jesus. Quando o crente assume essa postura, guia-me sempre, meu Senhor. O Senhor está pronto a lhe guiar, né? A reger as nossas vidas. Assim como o maestro rege um coral, o Senhor Jesus quer reger a minha vida e a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida a esse Jesus, se você ainda não permitiu que ele reja, seja o regente da sua vida, abra seu coração hoje para ele e diga: rege-me sempre, meu Senhor. Glórias a Deus. Vamos seguir com a nossa programação, saudando o presbítero Jailton, a irmã Joelma, eles estão ligados conosco, Deus abençoe, a Jaciene Correia, irmã Maria Clara e o seu esposo, irmão Plínio, são sogros da minha filha Miriam Mical, moram em Pernambuco, em especial na cidade de Tamandaré, e não perde um programa. Nossa saudação à irmã Maria Clara, o irmão Plínio, são servos de Deus que nós temos um apreço muito grande e louvamos a Deus pela vida de vocês. A Vanderlúcia Mendonça, a Wanda, também sempre acompanha nosso programa. O presbítero Zé Antônio Lins, lá em Matrilho, Camaragibe, nosso abraço a todos os irmãos aí, o Edivaldo Lins, essa família abençoada que sempre está conosco, a Elisa Lima, Claudiane Santos, o evangelista João Cardoso, nosso companheiro aqui em São Miguel, sua esposa irmã Silvia Cardoso, é uma família que sempre está intercedendo por nós. Presbítero Sandro Rodrigues, também um servo de Deus, nós louvamos a Deus pela sua vida. Mas Janaína Nobre, Elianaide Maria também acompanha a nossa programação, nossos cultos. O diácono Gessé Mendonça, também aqui da cidade. Deus abençoe o irmão Gessé, sua família, sejam esses servos de Deus que sempre são. A irmã Nadilza Pinheiro, o Edson Jacinto, a Maria Luísa, que também está conosco, a Regiane Viana, Maura Lúcia, o diácono Ailton Soares, também que Deus abençoe, presbítero Flávio Correia conosco, a Andréa Lopes, a Rosiane Santos, a irmã Elisângela da Costa, que Deus ajude a cada um dos irmãos, também a Benilde, irmã Benilde Laranjeira, uma professora, serva de Deus, irmã Rosinilda Santos, e o presbítero Almir Feitosa também conosco, e tantos outros que nem sempre temos aqui a oportunidade de falar seu nome, mas sempre um programa após o outro estamos relembrando irmãos que estão participando conosco. Dê o seu nome, diga de onde você fala, e é uma bênção estar orando com você, por você. Essa é a razão do nosso programa. Nós vamos ouvir mais um belo hino e já voltaremos com a meditação na Palavra de Deus, a lição bíblica desta semana. Em nome do Deus vivo, Miriam Mical. Eu não vou me abalar, um escolhido eu sou. Vou na direção de Deus, o meu alvo é o céu. Levo as marcas da promessa, a coragem de Davi. Tenho a fé de Abraão, ousadia de Josué. Ao som da minha adoração, o inimigo vai cair. Se o mar se agitar, eu vou em nome do Deus vivo. Se o gigante me enfrentar, eu vou em nome do Deus vivo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. O inferno não vai me parar. Jezabel me perseguir, eu vou
Glória a Deus. Adorarei ao Deus vivo. Nada vai me parar. Que esta palavra, esta mensagem esteja no seu coração. Vivemos um tempo difícil, dias de trevas. Percebemos que o espírito do anticristo quer parar a igreja do Senhor, mas nada vai parar, porque Jesus já falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Bem, queridos, hoje estamos para estudar a lição de número 2 da nossa lição bíblica, Saulo de Tarso, o perseguidor. Então temos uma lição muito importante para todos nós, e eu quero chamar a sua atenção para o textuário da lição. Vou ler apenas Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e o versículo 1, que diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Esta palavra bíblica diz exatamente sobre o momento em que a perseguição estava no seu auge. Saulo de Tarso, respirando ainda ameaças e morte. A palavra respirando aí, no original grego, tem a ver com um animal feroz, como um leão, né, que está para pegar a sua presa, e ele respira, né, ele faz transparecer adrenalina para devorar, para destruir. Era assim que Saulo de Tarso estava nesse momento aí, perseguindo, né, ameaçando de morte os discípulos do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, a perseguição contra os primeiros discípulos foi ferrenha, né? E a Bíblia mostra em Atos dos Apóstolos que essa perseguição foi orquestrada por Saulo de Tarso. A perseguição, tortura, e é um método assim, meticulosamente estudado e colocado em prática nos dias da igreja primitiva, parece muito com a perseguição e a metodologia usada pelo inimigo nos dias atuais. Só que, como dizia o pastor Anísio Feitosa, um pastor antigo nosso aqui, já dorme no Senhor, ele tinha algumas expressões que a gente gravou na infância. Ele dizia que há momentos que Satanás ataca de tamanco, e você ouve o toque, 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 é o momento da perseguição. Mas há momentos que ele muda a estratégia, e dizia o pastor Anísio, ele vem com um sapatinho de lã. Agora nós não estamos simplesmente vendo o diabo atacando a igreja de sapatinho de lã, mas também de tamanco, né? Em alguns lugares ele penetra sutilmente, quando você menos percebe ele está agindo, mas em outros ele já está mesmo perseguindo abertamente. Já se ouve o barulho do toque-toque do tamanco do Satanás, já se vê notícias, né, que nos deixam transtornados em relação à perseguição contra a igreja do Senhor. A perseguição aos pentecostais hoje está por toda parte, né? Não é só de igrejas, como dos sistemas religiosos, políticos, principalmente islamismo, comunismo, esses ismos por aí afora, né? Que são sistemas, são sistemas religiosos, são sistemas políticos, socialistas, né? Que claramente dão a entender uma perseguição velada contra a igreja do Senhor. E nesta lição nós vamos ver sobre as diversas áreas que a igreja vem enfrentando grande perseguição ao longo dos séculos, né? E a Bíblia faz descrições dos vários métodos usados por Paulo, usado também por Satanás para perseguir os discípulos do Senhor. Então, amados, vamos começar no primeiro tópico dessa lição falando de Saulo de Tarso, perseguidor implacável. Saulo foi um homem que o inimigo usou fortemente para querer parar, deter a obra do Senhor. Paulo foi perseguidor da igreja, né? Agora, é importante notarmos que a perseguição de Paulo
era por causa da sua religiosidade. Saulo era fariseu, criado aos pés de Gamaliel. Saulo aprendeu toda aquela doutrina, aquela religiosidade, e para eles era difícil aceitar o cristianismo. Essa nova religião, como ele chamava, a seita dos nazarenos, que estava começando, para eles era uma afronta, né? E Saulo foi exatamente usado nesse período, né, pelo inimigo para perseguir a igreja. Ele mesmo declara que havia sido blasfemo. Ele disse: olha, eu fui blasfemo, eu fui perseguidor, eu fui opressor. Está lá em 1 Timóteo 1:13, né? Ele assolava a igreja. Não foi fácil. Saulo entrava nas casas, né? Arrastava os homens, arrastava as mulheres, né? Colocava na prisão, como está lá em Atos 8:3, né? E por ser fariseu, né? Por ser um religioso que não compreendia ainda a visão do reino de Deus, amava o judaísmo e odiava tudo que ameaçava sua existência. O cristianismo era o novo que Jesus veio trazer, né? Não apenas uma religião, mas uma maneira de ser, de viver. Glória seja dada ao nome do Senhor. Por essa razão é que Saulo via os discípulos de Jesus como inimigos, tornando-se, segundo ele mesmo, perseguidor da igreja. Filipenses 3:6, ele fala que tornou-se um perseguidor da igreja. Em Atos capítulo 26, você vê lá o Saulo confessando, né, ter sido opositor do nome de Jesus. No versículo 9, ele se tornou um opositor do nome de Jesus, tornou-se carrasco de muitos santos, né? O versículo 10, ele fala isso, tornou-se violento, furioso, um perseguidor implacável, né? A gente vê no testemunho de Saulo que não foi fácil, mas vale salientar que ele perseguia o próprio Jesus ao hostilizar a igreja. Quando ele tem aquele encontro com Jesus, lembre as palavras que ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Interessante que Deus não falou assim: Saulo, Saulo, por que você persegue os crentes? Por que você persegue a igreja? Não. Jesus falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque quem persegue a igreja de Jesus, quem persegue a noiva do Cordeiro, quem persegue um cristão, um seguidor de Cristo, está perseguindo o próprio Cristo, está perseguindo ao próprio Deus. É isso que muita gente não entende, não compreende, não é? Paulo não castigava apenas fisicamente, mas ele também empregava a tortura psicológica para induzir suas vítimas a confessar o que não queriam. Saulo fez muita gente blasfemar do nome de Jesus, não é? Muitos morreram torturados, mas outros, infelizmente, negaram o nome do Senhor. Agora há pouco, nesse vídeo da Miriam Mikau, vale a pena você ver de novo, em nome do Deus vivo, esse em nome do Deus vivo, a Miriam Mikau gravou no Coliseu de Roma, e eu estava com ela lá no dia dessa gravação, e teve momentos que eu não suportei, olhando aquela arena, olhando aquelas covas onde os leões ficavam famintos até 8, 10 dias sem se alimentar, e o rei Nero subia lá na arquibancada com a multidão, a quadra lotada, aquele auditório enorme de pessoas, 20, 30 mil pessoas, e ele mandava soltar os leões, colocava os cristãos ali no meio como se fossem alimentos, né, para as feras, e soltava os cristãos após serem interrogados: você vai continuar cristão ou vai negar o nome desse Cristo e agora vai adorar o imperador e vai deixar esse negócio de cristianismo? E os irmãos diziam: não, eu prefiro morrer comido pelos leões, mas eu não nego o meu Jesus. Glória a Deus. E ali naquele grande palco, o Coliseu de Roma, mais de 50 milhões de irmãos, está lá escrito numa placa: aqui mais de 50 milhões de cristãos foram devorados pelas feras. E você se sente mal em olhar para aquele lugar ali, né? Mas ao mesmo tempo eu senti uma alegria muito grande
de ver como a igreja do Deus vivo ninguém pode parar. Nem o imperador Nero, nem nenhum outro imperador, nenhum outro império, nem o Império Romano, nada pôde parar a igreja do Senhor. Ela sobreviveu a todos esses ataques e se cumpriu as palavras de Jesus: nem as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo foi perseguidor da igreja por causa do seu radicalismo, da sua religiosidade, né? Paulo se tornou um instrumento nas mãos dos sacerdotes, dos anciãos daquela época, para perseguir a igreja. Ele entendia que cometendo essas barbáries, esses atos selvagens de crueldade, ele estaria defendendo a fé judaica, né? E até libertando, né, o judaísmo das novas heresias, segundo ele diziam, que estavam surgindo. Então, meus amados irmãos, foi isso que aconteceu, né? Paulo foi um perseguidor. Claro que por causa da sua ferocidade também o inimigo se apropriou daquele temperamento colérico de Paulo, né? Claro, eu tenho falado sobre isso na igreja. Não é só o diabo, não. A gente fica dizendo tudo é o diabo, mas há também nas pessoas muitas vezes um temperamento forte, né? Colérico, né? Tem também uma natureza pecaminosa, caída, herdada de Adão, que nessas horas atua, e a influência maléfica, né? Então Paulo também se apropriou da sua ferocidade como um animal selvagem em busca de uma presa, né? Ele atacava a igreja dessa forma. Seu coração estava possuído pelo ódio, né? Veja que o versículo que lemos, Atos 9, diz que ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E eu já lhes disse que essa palavra respirando era exatamente como uma fera, né, que está no auge da sua ferocidade, com aquela adrenalina forte para devorar. Então, Paulo foi perseguidor, sua cegueira espiritual. Ele estava ainda cego, não tinha tido ainda um encontro com o Senhor, estava no auge da sua ignorância, né? Por isso se tornou essa bandeira contra a igreja, esse perseguidor contra a igreja. Saulo era um fariseu fanático, né? Um fariseu fanático que perseguia, né? Perseguia em nome, né, do seu fanatismo. Então é importante nós observarmos essas coisas, né? A perseguição contra a igreja de Cristo é contra o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Né? Perseguir os seguidores de Jesus é perseguir o próprio Jesus. Saulo de Tarso, né, assiste e apoia o julgamento do apedrejamento de Estevão, lá no capítulo 7 de Atos. Veja aos pés de quem foi depositado as vestes de Estevão. Depositar as vestes era quem assumia a responsabilidade do crime. E Saulo, mais uma vez, estava lá. Eu não vou dar isso aqui como doutrina, mas alguns estudiosos da Bíblia, alguns teólogos, chegam a dizer que aquele espinho na carne de Paulo era uma acusação que o inimigo sempre trazia à sua mente. Quando ele ia pregar o evangelho, diz que o inimigo enviava um mensageiro. Mensageiro ali é anjo, é a mesma palavra para anjo, né? Diz que um demônio ficava acusando Paulo, dizendo: você está aí agora pregando, mas você consentiu na morte de Estevão. E isso fazia Paulo sofrer, diz que era como sendo esbofeteado por Satanás. Eu não estou dando como doutrina, mas apenas trazendo um ponto aqui, né, que um dos estudiosos citam, que é aquele mensageiro de Satanás que esbofeteava Paulo, era exatamente o inimigo lembrando a ele, trazendo a sua mente. Você sabe que o inimigo ele traz à nossa mente maus pensamentos, né, traz sonhos também pecaminosos, né, ele consegue induzir, né, a mente humana. Ele não entra na mente, mas ele induz a mente humana, engoda, né, traz o engodo e assim por diante. Então, está aqui mais uma colocação, né? Jesus teve aquele encontro com ele, né? E disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Paulo realmente foi um instrumento, né, que o inimigo usou para perseguir a igreja, né? Irmãos, quando um sistema se volta contra a igreja, tem muita coisa que está por trás disso, né? Há muitas
heresias por trás, muitas vezes, há muitas ideologias. Né? A perseguição contra os primeiros discípulos foi ferrenha, né? Foi uma coisa tremenda. Né? Paulo perseguia os cristãos, perseguia as casas onde os irmãos se reuniam, né? Onde se congregavam. Né? Paulo torturava psicologicamente os irmãos com aquela perseguição, né? Açoitava, né? E matava. Né? Então foi um instrumento realmente satânico. Né? Foi algo terrível. Mas escute bem, a perseguição aos pentecostais não acabou. A perseguição contra a igreja de Jesus não parou ali. A perseguição aos pentecostais continua ainda hoje. Não só de igrejas, entre aspas, como dos sistemas religiosos, políticos. Principalmente o Islã hoje, o islamismo, persegue a igreja de uma forma ferrenha. Existem grupos dentro do islamismo, fanáticos, né, que perseguem a igreja do Senhor. Dentro exatamente do comunismo, do socialismo, né, existem pessoas usadas para querer parar o evangelho. A pregação de Jesus Cristo, do evangelho de Jesus, incomoda essa gente. E ainda hoje, eu poderia citar para você que há cerca de 100 nações no mundo hoje. 100 nações onde é proibido pregar o evangelho de Jesus Cristo. Dentre eles, os mais terríveis, está a Coreia do Norte, está a China comunista, está as Filipinas e tantos outros lugares. O norte da África, hoje o evangelho é perseguido. E em outras nações, não ainda de uma forma totalmente aberta, mas há uma perseguição velada. Nós não podemos deixar de aproveitar esse momento e abrir os olhos da igreja para orar mais, para buscar mais o Senhor. Porque nós percebemos, você não está dormindo para não perceber que há no Brasil hoje uma perseguição velada contra a igreja do Senhor, contra os que pregam o evangelho. Há planos, há projetos, né? Projetos de lei no Congresso Nacional, e não é um, nem dois, nem 10, são mais de 20 projetos para fechar os templos, para proibir os pastores pregar o evangelho no rádio, na televisão. Então, essa perseguição velada, ela continua, não foi apenas nos dias de Paulo. Ainda hoje continua esta perseguição contra a igreja do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Aquele Saulo de Tarso, né, em latim, Paulus, que em português é Paulo, né? Seu nome foi mudado por Deus. Não apenas uma mudança de Saulo para Paulo. Não, porque Saulo é no hebraico. Paulo vem do latim. Paulo tinha dupla cidadania. Né? Por isso que Deus usou para pregar o evangelho no Império Romano. Né? Porque ele tinha cidadania também romana. Né? Mas, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, ele é muito maravilhoso. Olha, eu me amarro em Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus. Um homem como Saulo, que perseguiu, torturou, aprisionou, matou. E Jesus ainda tinha planos na vida daquele homem. Vai e diz a Saulo: tu és para mim um vaso escolhido. Tu vais levar o meu nome a reis, a governadores, aos gentios. Irmãos, não dá para calcular o amor de Deus. Não dá para calcular a profundidade da graça de Deus. O Senhor encontrou com Saulo, transformou seu coração, transformou a sua vida. Glória a Deus. Há alguém que diz: Saulo foi transformado em um Paulo. É uma força de expressão. Saulo sempre foi Saulo e Paulo sempre foi Paulo. Não é? O mesmo Paulo tinha esse nome em 2 idiomas, em latim e em hebraico. Saulo vem de Saul, do hebraico. Mas a transformação não foi apenas no nome, foi na sua vida.
E como ele agora passou a estar sempre, né, pregando aos gentios, então o nome mais usado era Paulo. Mas a transformação mesmo foi na sua vida, na sua mente, no seu coração, nas suas atitudes. O Paulo perseguidor se tornou perseguido. Agora era ele quem descia pelo muro de Damasco em um cesto, escondido para não ser apedrejado. Agora era ele que em Listra era açoitado com varas. Ele disse: levei 5 quarentenas de açoite menos um. O judeu só podia dar uma quarentena de açoite. E aí, se desse 40, tinha que parar. Eles não davam 40 em Paulo, eles davam 39. E eu disse no culto que dava 39 e dizia: tome um copo d'água enquanto você descansa para levar mais 39. E assim ele levou 5 quarentenas de açoite menos um. 40 menos 1, 39. Faça a conta aí, 5 vezes 39. 195 lapadas. Paulo, de perseguidor, tornou-se perseguido. Mas olha, há um versículo na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quanto mais pecado na vida de Paulo, mais Deus lhe deu graça, mais Deus lhe usou, e ele se tornou o maior homem do Novo Testamento. O maior ganhador de alma, o maior escritor dos 27 livros do Novo Testamento. Paulo escreveu 13 ou 14, porque há uma dúvida sobre a carta aos Hebreus. Então, mais da metade do Novo Testamento foi escrito por ele. Foi o maior missionário, maior pregador. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Estou lhe dizendo isso para que você alcance que nem tudo está perdido diante do amor de Deus, diante da graça de Deus. Se o homem dá lugar a Cristo, se o homem abre seu coração para Deus, Deus está pronto a perdoar, transformar e fazê-lo um instrumento poderoso em suas mãos. Então, amados, é importante nessa lição refletirmos sobre isso. Os sistemas, né, de perseguição contra a igreja começou lá no passado, no início da igreja, mas ainda hoje continua, né? Na maioria dos países do mundo, a igreja não sofre mais com fogueira, não sofre mais com forca, mas há outros tipos de perseguição hoje, né? De igual modo, tentam impedir o avanço da igreja. Perseguição jurídica, institucional. Estamos por aí as leis, né, tramitando, né? Autoridades, jornalistas, há canais de televisão que 24 horas, se pudesse, pregava contra a igreja. Pessoas intelectuais até, né? Pessoas sábias, professores, artistas, muitas vezes exigem que os cristãos não tenham o direito de se expressar seus valores nas salas de aula. Eu passei por 2 faculdades e eu sei do que eu estou falando. Quantas vezes eu tive que levantar e pedir a palavra, porque professores ateus, marxistas, se levantavam na classe para desfazer da Bíblia Sagrada, se desfazer do cristianismo, do evangelho, de Deus, de Jesus, da criação. Perseguições aos nossos valores, perseguição à família, perseguição à Bíblia, opiniões, né, princípios e doutrinas na sociedade hoje contra o que diz a palavra de Deus. Então, é um tipo de perseguição jurídica institucional. Na esfera institucional tem sido criadas leis, métodos, você tem visto por aí, para impedir o avanço da igreja. O período da pandemia, que mais a igreja devia estar aberta para orar pelas pessoas, para pedir para Jesus curar as enfermidades, para trazer um apoio psicológico e espiritual para os crentes. Nos proibiram de se reunir, de orar. Alguém chegou a perseguir até quem pregava fazendo live sozinho dentro da igreja. Não é momento de se pregar o evangelho. Manda calar a boca desses crentes. Nós sofremos uma perseguição institucional, jurídica no Brasil. Não adianta fechar os olhos, nem ter medo de falar a verdade. A verdade está aí para todo mundo ver. Não é? A perseguição existe, perseguição ideológica, perseguição moral, existe, está aí. Não é? Contra os valores
da família, estão aí. Infelizmente, ideologias contra os cristãos, legalização de comportamentos imorais. Ainda ontem eu falava isso. Quanto projeto para a liberação do aborto, para casamentos antibíblicos. Está aí. Alguém defendendo a zoofilia, querendo aprovar. Em alguns países já foi aprovado. Você sabe o que é zoofilia? Casamento com animais. Anti-Deus, anti-Bíblia. O homem poder casar com a jumenta. Com qualquer animal que ele queira casar. Com a árvore, com a pedra. Veja que distorção da palavra de Deus. Então há uma perseguição velada contra a igreja do Senhor Jesus. Perseguições sofisticadas no campo cultural, não é? Na música, estímulo às drogas, estímulo ao amor livre, à prostituição, ao escarnecimento do cristianismo. Existe isso, não adianta negarmos. Né? Está por aí na literatura, livros minando o cristianismo, né? O avanço da igreja. Na teledramaturgia, né? Nas novelas, nos filmes, nos desenhos, se você prestar atenção direitinho, sempre tem um veneno contra Deus, contra Cristo. Na televisão, nos programas, sempre alguém dá uma piada contra Deus, sempre alguém faz uma sátira contra o Evangelho. Nos carnavais, nas escolas de samba, nos desfiles. É só você vai lá nas redes sociais, vai no YouTube e busca lá. Escola de samba que coloca Cristo e Satanás puxando Cristo. Pessoas ridicularizando o crucifixo, que na Europa e em outros países é símbolo do cristianismo. Eles ridicularizam. É uma perseguição contra a igreja do Senhor, a cultura popular, né? Nas festas, que eles chamam de folclore, né? de crendices popular, mas na verdade o inimigo tem se aproveitado de tudo isso para perseguir a igreja do Senhor. Na própria ciência, nas próprias universidades, o que é que se ensina muito hoje? Né? É teoria da evolução, do evolucionismo. Ainda insistem com essa ignorância de dizer que não foi Deus que criou o mundo. O próprio Darwin que criou essa teoria, antes de morrer estava arrependido porque não conseguia provar. Foi teoria e continua teoria até hoje. Criacionismo, né? Da criação. Criacionismo, o nome é muito grande. O criacionismo não é teoria, é uma doutrina. Tem fundamentação. Tem provas. Nós temos provas de que foi Deus que criou o mundo. Mas até na ciência, a perseguição, né? O ateísmo hoje é muito alto. O índice no Brasil fala assim, 8% da população hoje brasileira, no IBGE eles dizem lá que não crê em Deus. Um país cristão como o nosso. O relacionismo, né? O racionalismo, tudo é racional, tudo. O relativismo, tudo é relativo. Jesus não é o caminho, a verdade. Ele é um caminho, ele é uma verdade, ele é uma vida. Então me mostre outra. Onde é que há outra vida? Não, Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Não tem outra verdade. Jesus é a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, é sério isso. Na arte a gente percebe manifestações sincréticas, né? Zombaria, pessoas, né? Usando o corpo para criticar das coisas de Deus. Perseguição física, há também perseguição física, perseguições. A igreja em países por aí, né? Por causa da fé, tem irmãos presos, torturados. Alguns já foram até degolados. Alguns já foram até apedrejados, enforcados por causa da sua fé. Martirizados, igreja devastada, missionários, né, forçados a trabalhar, tá certo? Obrigado de graça, açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento, tudo isso tem irmãos
cristão na face da terra que está sofrendo essa violência por amor a Cristo. É tempo de orarmos. É tempo de clamarmos ao Senhor. Essa lição veio para nos despertar, para interceder pela igreja sofredora, a igreja perseguida. Quando você orar, busque a Deus, peça a Deus. Não é tempo de lenga-lenga, de disse-me-disse, de perder tempo com coisinhas pequenas, discussões minúsculas. É tempo da igreja se unir em oração. A igreja é o corpo de Cristo na terra. Se toda a igreja se unir em oração, se toda a igreja se unir no mesmo ideal, defender o reino, lutar pelos ideais do reino, acabar com essas discussõezinhas de tribos, de visões separadas. Não, a visão é a do reino de Deus. É todos por Cristo e Cristo por todos. Essa é a visão. Aí o Senhor nos dará vitória nessa hora final, que Ele está preparando a igreja para o dia do arrebatamento. Amados, como nunca foi popular ser um verdadeiro cristão. Nunca foi popular. Se você não sabia, fique sabendo, Atos 11, 26, quando os cristãos foram chamados de cristãos na Antioquia, não pense que aquilo era um elogio, não. Aquilo era uma sátira. Era uma crítica. Eles já disseram, esse grupo aí, os cristãos que estão aí, esses cristãos, eles estão dizendo, esse povozinho que não vai a lugar nenhum, esse grupinho, essa seitazinha aí do Nazareno. Aí chamaram de cristãos. Seguidor do Cristo que morreu. Pensavam eles assim. Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Mas nunca foi popular ser um cristão verdadeiro. Nunca foi e nunca será. Nunca será. Sempre haverá perseguição, sempre seremos odiados, sempre seremos rejeitados pela sociedade. Cristãos sempre foram demitidos de emprego por causa da sua fé. Dificuldade, necessidade. Sempre houve, sempre haverá essa falta de amor, essa falta de visão do céu. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essas ondas de ódio, de perseguição, sempre ameaçou a igreja. E membros fracos, sem devidas convicções, que o cristão tem que ter convicção naquilo que ele crê. O cristão tem que ter experiência com Jesus, porque se nunca foi fácil, daqui para frente é que não vai ser. Temos que preparar a igreja para esses últimos dias. Então, cada vez que o braço armado do inimigo se levanta, nós devemos estar preparados, fortalecidos, tendo experiências com Deus, entendendo que seguir a Jesus é renúncia, é cruz, é compromisso. Mas Jesus disse, olha, vale a pena. Aquele que deixar pai, mãe, irmãos, irmã, casa, por amor de mim, receberá nesta vida 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Vale a pena seguir a Jesus. Vale a pena suportar as dificuldades. Vale a pena orar ao Senhor para suportar as adversidades. Lembra Sadraque, Mesaque e Abidênego, lá no Antigo Testamento, Daniel 3, já enfrentaram fornalha ardente. Lembra de Daniel, por ser fiel, por ser de oração, enfrentou a cova dos leões. Leia a história da igreja, os primeiros séculos, quantos cristãos foram torturados, ameaçados, perseguidos, mortos. Quantos enfrentaram o Coliseu de Roma? Quantos foram queimados em fogueira? Leia a noite de São Bartolomeu.
Na França, quantas Bíblias foram queimadas, quantos cristãos foram queimados. Nunca foi fácil, mas nós estamos numa época em que muitos cristãos, por não terem compromisso com Cristo, até com a cara feia de alguém, quer deixar o Evangelho, quer deixar a sua igreja. Levante a cabeça, seja forte. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Eu quero terminar com esta palavra essa manhã. Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte é, se possível, dando a própria vida. Seja um mártir da fé, mas não abra mão de Jesus. Seja fiel até o fim e Jesus lhe promete: dar-te-ei a coroa da vida. Jesus tem a verdadeira vida para nos dar, a vida eterna. Ele disse: olha, não adianta temer aquele que só pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então vale a pena servir a Jesus, porque Ele nos dará a vida eterna. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fique com esta palavra: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos de música, vamos de hino, vamos sofrer por Jesus com Cícero Nogueira. Existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo Deus, o soberano, com sua forte mão, vem meus problemas solucionar e dar-me forças para caminhar, sempre ao meu lado, no dia a dia, até no céu chegar. Neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz seu sangue me negou. Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus. Ó quantos se oram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Ser perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé é lutar firme, erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje eu perdê-la, sei que irei morar com meu Senhor. Desanimo, pois à minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus o galardão. Deus é comigo, eu vencerei, no céu com Cristo descansarei. Sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus. Ó quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus. Ó quantos se oram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz,
Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Glória a Deus. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Quando você estiver sofrendo as lutas, as peripécias, as dificuldades, lembre desta mensagem. Existem tantos, existem outros que por Jesus estão suportando muito mais. Vamos para o nosso momento de oração, intercedendo ao Senhor. Pai, nesta hora nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia. O Senhor é um Deus que tem cuidado de nós, tem cuidado da sua igreja. O Senhor tem realmente provado que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Mas nós pedimos, ó Deus, por cada crente, por cada um daqueles que estão sofrendo, pela igreja perseguida, por aqueles irmãos que estão encarcerados, torturados. Meu Deus, vai ao encontro deles nesta hora. Ajude a cada um a não negar a sua fé, a suportar, Senhor, os escárnios, as torturas, mas se manter firme, sempre na tua presença. Pai, eu te peço pela igreja brasileira, intercedemos pela igreja do Brasil. Sabemos, Senhor, que o inimigo tem levantado barreiras, ideologias, projetos de leis, tentando deter a tua obra, meu Pai. Mas não deixa, não permita. Guarda a tua igreja até o dia do arrebatamento, Senhor. E se há alguma coisa de contrário vier contra o teu povo, detenha a força do mal. Mas se for permissão do Senhor que a igreja brasileira ainda sofra mais alguma perseguição, que o Senhor dê graça, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis até a morte. Eu te apresento cada irmão que ouve esta mensagem. Eu te apresento a cada aluno da escola dominical, que essa lição seja um verdadeiro despertamento em todo o Brasil. Te louvamos por este momento, por esta oportunidade. Seja conosco, Pai. Nos cobre com o teu sangue. É o que eu peço em nome de Jesus. Amado, foi muito bom estarmos juntos esses minutos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que essa palavra possa fortalecer a sua fé. Como dizia o nosso saudoso veterano, né? Está na glória com o seu pastor José Antônio. Firme e avante. Prossigam diante dessas lutas que têm se levantado, diante das dificuldades. Não deixe Jesus por nada. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus e lembre-se, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse agora. Surgem tantos problemas na vida do crente, difíceis, impossíveis de se resolver. Quando o crente ora, se humilha e desce, Deus logo aparece pra vitória trazer. Quando a luta se torna intensa e o mar agitado quer lhe sufocar, o crente se põe de joelhos e chora. Jeová não suporta e ordena a vitória. Quando tudo aqui falha, o crente tem vitória. Lutando de joelhos, o crente tem vitória. Quando não tem mais jeito, o crente tem vitória. Se o homem não pode, quem tem Jesus tem vitória. Se estás esperando em Jesus, tens vitória. Diga agora a ele: Jesus, eu quero vitória. E agradeça agora pela sua vitória. Crente
Crente sofre e chora, mas só conta a vitória. Nada pode vencer a um crente que ora e que sente na vida a comunhão com Deus. Quando ele clama, Deus manda a resposta. O céu só se abre pra quem é fiel. Quando tudo parece perdido pra o crente e a derrota iminente parece estar, o Senhor se levanta do trono e age. Sem vitória que o crente não pode ficar. Quando tudo aqui falha, o crente tem vitória. Lutando de joelhos, o crente tem vitória. Quando não tem mais jeito, o crente tem vitória. Se o homem não pode, quem tem Jesus tem vitória. Se estás esperando em Jesus, tens vitória. Diga agora a ele: Jesus, eu quero vitória. E agradeça agora pela sua vitória. Crente sofre e chora, mas só conta a vitória.